Fala aí, galera! Bem-vindos ao canal Multiverso. Eu sou a Cassiana De Biasi e esta é a tradução do capítulo 30 da saga Anunnaki. Em primeiro lugar, deixa eu dar aqui o meu super agradecimento a todos que gentilmente me favoreceram na primeira edição da campanha. Muito obrigada! Fiquei mega feliz e já deu um up aqui na motivação, hein? Eu agradeço demais e espero que tenham gostado do mimo. E, por favor, continua colaborando comigo, ok? Faz um Pix para mim. O valor sugerido é de R$ 1,99. E se você quiser receber de presente o PDF do capítulo 2 da saga Anunnaki, basta enviar o comprovante para o e-mail que está na descrição, tá bom? A chave do Pix e o e-mail estão aqui logo abaixo na descrição do vídeo. Então, gratidão! E agora vamos falar sobre o Rei Arthur e outros enigmas pós-diluvianos. Hoje lhes trago a tradução de um capítulo peculiar, que, para dizer a verdade, irá trazer muito mais perguntas que respostas, já que há um tremendo vazio histórico entre o dilúvio e as primeiras civilizações consideradas pela ciência histórica. A saga, então, convida a analisar algumas hipóteses. E o primeiro enigma de que vamos falar é tão delicioso quanto irresistível, que trata dos mitos de Glastonbury e suas lendas arturianas, que também possuem um lado mágico e misterioso para aqueles que têm alguma sensibilidade espiritual, podendo dar sinais de que nos encontramos diante da lenda de um lugar iniciático, um lugar de poder em níveis planetários. Nas Ilhas Britânicas existem lendas antiguíssimas de terras místicas perdidas, como as de Auckland, Leonesse, Brasil e Avalon. Assim, no folclore irlandês encontramos mitos de ilhas lendárias como a Ilha Brasil, que se encontraria em algum ponto a oeste do Oceano Atlântico, que inclusive aparecia cartografada em alguns mapas medievais. A lenda diz que o nome foi dado em honra a um antigo deus irlandês chamado Bressal. A tradução aproximada do gaélico para a palavra Brasil seria algo como Ilha Poderosa e Magnífica. Nas tradições celtas da região, é recorrente a recordação de grandes terras perdidas, com o denominador comum de terem sido afundadas pelas águas e habitadas por homens formidáveis de magia poderosa. Sobre as terras de Leonesse, o reino perdido do rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda, neste reino, também submergido pelas águas, ficaria a mítica Camelot, a cidade capital. As lendas do extremo oeste da Cornualha, que os locais chamam de fim do mundo, falam que, em dias claros, é possível ver as Ilhas Ístilis, que delimitariam o antigo reino submergido de Leonesse. Por outro lado, temos a lendária Ilha de Avalon, Ilha de Sacerdotisas, um autêntico símbolo da mitologia celta daquelas terras. Apesar de haver várias localizações de que se diz ter sido Avalon, a indicação mais aceita aponta para a atual Glastonbury e sua emblemática colina Glastonbury Tor, como sendo o ponto central da mítica Ilha de Avalon. Escritos medievais como as obras de Chrétien de Troyes ou a História dos Reis Britânicos de Godofredo de Monmouth recorrem a estas crônicas medievais celtas, provavelmente dando forma ao rei Arthur que conhecemos hoje em dia. O rei perfeito, repleto de virtudes, tanto em tempos de paz como em tempos de guerra, e que alguns historiadores quiseram ver neste personagem uma espécie de caudilho local que nos primeiros séculos do cristianismo defendeu aquelas terras das invasões.
Mas é certo que, a parte dessas lendas seculares, a ciência histórica não tem nada a que agarrar-se para conferir autenticidade alguma a este personagem, relegando-o à categoria de mito. E, para dizer a verdade, há que se reconhecer que não existe realmente nenhuma evidência histórica da existência dele. E é aqui que a saga propõe uma investigação alusiva, alternativa, baseando-se no que relatam as fontes esotéricas e canalizadas, e salientando, claro, que são informações não científicas, apesar de haver uma linha de vertentes recorrentes que se encaixam nessa história alternativa que a saga se propõe a copilar. Como temos visto, muitas dessas lendas nos sinalizam a uma antiga terra submersa e já temos visto em capítulos anteriores quais terras foram alagadas com o dilúvio. Como sempre, depois de tantos séculos, só nos resta tentar decifrar o simbólico, e essa linha de raciocínio nos leva diretamente à Atlântida. Se observarmos as lendas do rei Arthur Pendragon, tudo está repleto de simbolismos. Se fala de um reino que defende um modelo de convivência baseado na virtude, salvaguardado por 12 cavaleiros, como os 12 apóstolos de Jesus, encabeçado por um 13º, o rei Arthur. Se propõe uma verdadeira comunhão entre a energia masculina e feminina, refletida na ilha das sacerdotisas de Avalon. Esta informação aponta que nos últimos tempos atlantes, período no qual esta corrompeu seus valores, caindo profundamente na magia negra, depreciando o feminino e o poder do amor no planeta, desencadeando uma fúria imperialista com um anseio de domínio de todo o globo. A Atlântida já vimos que era um império quase mundial, com colônias em todos os continentes. Uma delas é a das terras britânicas, onde lá havia um rei, o rei Arthur. As pessoas capazes de se conectar com essas informações antigas nos planos sutis falam recorrentemente da energia de um mestre ascendido que havia encarnado um fractal de alma neste monarca. Arthur, junto com seus cavaleiros, rechaçariam o ímpeto imperialista atlante, salvaguardando suas terras dos magos escuros, e teria sido um bastião na defesa da sabedoria antiga, baseada na verdade do espírito, na pureza dos valores humanos e no equilíbrio entre o feminino e o masculino. Definitivamente teria sido um defensor das virtudes humanas naqueles últimos tempos de degradação e guerras. Por sua vez, daria assistência e organizaria aos poucos sobreviventes da catástrofe diluviana. Há de se salientar que a figura do mago Merlin não simboliza uma figura em particular, mas sim toda uma hierarquia de magos brancos, druidas, herdeiros do saber lemuriano mais elevado. Uma divisão das hierarquias Melquisedeque que lutaram ao lado do rei Arthur em um ideal de projeto humano baseado na nobreza e na energia do amor. O famoso símbolo da espada Excalibur, enterrada na pedra, representa a energia da fonte, do Pai. A espada que entra por nosso chakra coronário, a pedra, que representa o nosso corpo físico, e finalmente a terra, que representa a energia da mãe. Sua associação com o Santo Grau é uma referência direta ao nosso DNA quântico, assunto do qual será amplamente explicado nos capítulos dedicados ao Mestre Jesus. Para finalizar, não é de estranhar que seja Londres, na Inglaterra, o ponto do chakra cardíaco da Terra, estando ali localizado o centro nevrálgico da Cabala Illuminati, para entorpecer este chakra do coração planetário, pois é precisamente através da energia do coração
o meio pelo qual a humanidade pode despertar seu DNA quântico, ascenda e se sublime como raça cósmica. O segundo enigma de que trataremos hoje se passa ao redor de 7 a 10 mil anos atrás, que é a data que os investigadores modernos datam as pinturas rupestres do deserto de Tassili, na Argélia. Temos que levar em conta que naquelas épocas o clima era outro e o deserto do Saara era uma fértil e abundante savana. Tudo em Tassili é um enigma espetacular. Centenas de pinturas rupestres que nos convidam a pensar que o ser humano certamente foi visitado na antiguidade por seres vindos de outros mundos. Seres com aspecto do que a ufologia moderna chamaria de raças insectoides, greys, humanoides de grandes cabeças, representação de abdução de mulheres em grupo conduzidas a um orbe por seres que exibem trajes pressurizados, talvez para experimentos genéticos. Figuras de carros egípcios em um tempo mais remoto que o admitido pela ciência histórica. Astronautas com seus capacetes, suas botas e cinturões e tantos outros. O francês Henri Lotte, descobridor das pinturas nos anos 30, batizou uma daquelas pinturas como o grande deus marciano, tendo relacionado as pinturas rupestres do achado com as novelas de ficção da época. Algumas dessas pinturas são tão claras e evidentes que não há nada a se explicar sobre elas, pois falam por si só. E como diz um ditado secular, se não pode melhorar o silêncio, é melhor permanecer calado. Outro enigma não menos inquietante são os montes Bucegi, na Romênia. Enclave intraterreno pouco conhecido, mas que sua revelação e entendimento daria a supor que é uma das chaves para destravar a caixa de Pandora, que é a nossa história oculta. Nesta questão, vamos falar sobretudo de uma série de livros de Radu Sinamar, o primeiro deles chamado Transylvania Sunrise, e que especula que revela informações filtradas de generais da inteligência romena. Na região do Monte Bucegi, existem lendas antigas da existência de raças de poderosos gigantes e há ainda relatos dos residentes locais que durante a ditadura de Ceausescu, apontando ao desenterramento pelos camponeses de esqueletos de tamanho descomunal, os quais foram confiscados pelas autoridades. O exército romeno, durante a ditadura comunista, criou, por ordem de Ceausescu, uma divisão secreta, independente da inteligência romena, composto por agentes recrutados por suas capacidades psíquicas. A esta divisão se juntou, aos 10 anos de idade, um sujeito que respondia pelo sobrenome de César Brás, que já desde criança chamava atenção por suas capacidades extrasensoriais, visão remota, capacidade de comunicar-se com animais e muitas outras aptidões especiais. Com o tempo, ele foi escalonando até os mais altos postos dessa divisão de superdotados. Ao redor de 1990, foi a data que um grupo de arqueólogos encontraria naquelas terras os primeiros vestígios desse mundo intraterreno de Bucegi, começando a investigação por parte do governo romeno. Em 2002, começou certos vazamentos através de espionagem estrangeira de que a Romênia pretendia trazer a público o descobrimento do mundo intraterreno de Bucegi, o que deixou as autoridades mundiais sob alerta da possibilidade de vir à tona partes de nossa verdadeira história planetária. A raiz desses vazamentos foi, na época, o general Emil Strainu. A Romênia sofreu fortes pressões, inclusive com ameaças de isolamento político e econômico para que não tornasse público tal achado. A Romênia cedeu, temendo sanções políticos e econômicas. Após assinarem acordos de confidencialidade do Vaticano, teriam recebido uma vasta documentação
acerca da verdadeira história do país e também fecharam convênios com os Estados Unidos para, através do apoio da tecnologia americana, poder pesquisar e estudar esses túneis. Mediante o uso de radares militares, os Estados Unidos puderam mapear uma parte importante do mundo intraterreno de Buttigieg. Não existia entrada física ao interior, mas sim que estava a dezenas de metros abaixo das rochas. Essa entrada estava protegida por uma barreira energética detectada também por satélites americanos. 2 túneis com 126 graus de inclinação davam a uma cúpula superior esférica, ao qual possuía também uma barreira energética. Em definitivo, era uma enorme área no interior do coração da montanha. Na parte externa há uma série de formações rochosas realmente singulares, como a esfinge de Buttigieg, e semelhante a antenas, várias formações chamadas pelos locais de babéis. Em 2003, as equipes de escavação americanas encontraram, depois de escavar um túnel prévio de acesso, diante da primeira entrada, mas com a impossibilidade de transpassá-la devido à barreira energética que a protegia. E aqui entraria o agente psíquico romeno, que foi capaz de desativar a barreira. Se encontraram então com um túnel de enormes dimensões, extremamente polido, que foram remontando até chegar à enorme área colossal da cúpula. O que ali se encontrou foi algo insólito. No meio da sala havia uma gigantesca mesa de pedra com mais de 2 metros de altura, com várias cadeiras ao seu redor. A grande pergunta era que tipo de seres se sentariam ali algum dia, com que saber e tecnologia fizeram tudo aquilo e qual seria a altura corpórea dessas entidades. Além da mesa estar gravada com escrita cuneiforme, existia uma tecnologia holográfica com a qual o soldado psíquico romeno interagiu, que projetaria imagens do planeta Terra, da cadeia de DNA humana, informações acerca da história remota da humanidade, entre outros que hoje para nós são mistérios. E está aqui resumido o que qualquer um pode pesquisar por si próprio na rede. Mas a saga deixa sua contribuição através de seus contatos com dissidentes do programa espacial secreto. Nestes informes sobre alguns sítios do planeta onde há ou houve atividade extraterrestre, cita o seguinte informação sobre a Romênia e sua passagem das montanhas de Buttigieg, pois que ali, em Buttigieg, se estabeleceu uma civilização intraterrena ao redor de 7 a 10 mil anos antes de Cristo, vinda de fora da Terra. Esta raça de humanoides gigantes tinha um elevado desenvolvimento espiritual, tecnológico, assim como capacidades psíquicas e extrafísicas de todo tipo. Eles teriam vindo em missão, da qual outros seres também vieram em outros pontos, em auxílio ao programa Terra pós-diluviano para, entre outras coisas, estabilizar o planeta, equilibrar e harmonizar suas energias para aquela nova era que recém começava, acondicionar o planeta para nós, a quinta raça. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva, compartilha, comenta, que isso é muito importante para a sobrevivência do canal, que só existe por sua causa. Se chegamos onde chegamos foi porque você curtiu, comentou e compartilhou. Então, gratidão e nos vemos no próximo capítulo.